Estamos praticamente no último domingo antes da passagem de ano, do encerramento do ano. Próximo domingo nós temos a cantata, depois muitos irmãos acabam viajando. E eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para dar uma palavra à igreja, falar um pouco com os irmãos nesta noite. Para isso eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 33 e verso 15. Livro do Êxodo 33 e 15. Livro do Êxodo, capítulo 33, verso 15, que nos diz assim: Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Prezados, esse texto, esta afirmação de Moisés, ela acontece depois que Moisés esteve com o Senhor durante 40 dias e 40 noites, recebendo de Deus a instrução para conduzir o povo de Deus, recebendo de Deus o plano que Deus estava traçando para a condução, para o estabelecimento da nação de Israel. E o povo ficou ali observando embaixo, aguardando Moisés. E Moisés demorou, e eles resolveram então fazer um bezerro de ouro. Os irmãos conhecem bem esta passagem, porque achavam que Moisés não retornaria mais, e o povo não soube esperar, se precipitaram, e com o povo, o sacerdote Arão, e resolveram então fazer este bezerro de ouro, e o povo começou a adorar este bezerro, e dizer que este bezerro era o que havia, era o Deus deles que haviam tirado do Egito e estava conduzindo-os à terra prometida. Deus então se revolta, e Moisés, que estava com Deus no monte, não sabia o que estava acontecendo, mas Deus pede que Moisés retorne, porque o povo havia se corrompido. Moisés, com as tábuas da lei na mão, desce, encontra-se com Josué, e eles questionam sobre que barulho é aquele que está acontecendo lá embaixo. E Josué até disse: parece barulho de guerra, barulho de vitória. E Moisés diz: não, não é barulho de guerra, não é barulho dos vitoriosos, é o povo se rebelou. E quando Moisés chega lá embaixo, no topo do monte, que ele vê o que estava acontecendo, o povo adorando aquele bezerro, Moisés se indignou de tal forma que ele quebrou as duas tábuas da lei, que Deus havia escrito a lei com seu próprio dedo. E então Moisés desce, e depois de uma série de providências, Deus chama Moisés e diz que ele não irá mais conduzir o povo. Eu não irei no meio deste povo, porque é um povo rebelde. Porque se eu for no meio deles, e eles continuarem desta forma, certamente eles morrerão. E Moisés então começa um diálogo com Deus, depois de conversar com Arão, depois de conversar com o povo, saber que o povo de fato era um povo rebelde. Então Moisés agora começa a interceder pelo povo, pedir a Deus que tenha misericórdia do povo, porque Deus disse que não vai mais com o povo.
Deus não quer andar mais com o povo. E Moisés disse ao Senhor, se nós lermos o versículo 12 do capítulo 33, eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Versículo 13, agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta a esta nação, é o teu povo. Poucos dias atrás nós tivemos uma palavra dada pelo pastor Armando, numa das reuniões de obreiro, e ele falou sobre Moisés, que tinha um coração de pastor. Moisés constantemente ele estava intercedendo pelo povo, constantemente o povo errava, o povo violava as instruções e a lei de Deus, e quando Deus castigava o povo, Moisés ia intercedia a Deus pelo povo. E agora mais uma vez, após Deus falar a ele que não iria com eles, chegou até a propor, mandarei um anjo, meu anjo vai com vocês, mas Moisés não quis. E ele chega então a essa expressão que nós lemos. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. No versículo 14, Deus diz, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite um pouco com os irmãos. Finalizando o ano, muitas decisões nós tomamos durante este ano, muitas acertadas, muitas que falharam. O certo é que chegamos até aqui e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nós, meus irmãos, certamente estamos com uma série de expectativas para o ano de 2020. Muitos já estabeleceram seus planos, já fizeram seus projetos, estão sonhando com algumas coisas a realizar no ano de 2020, coisa que talvez você não conseguiu fazer este ano, já jogou no programa do ano de 2020. Mas eu quero te chamar a atenção nesta noite, para que você não tome decisão nenhuma. E como Moisés disse ao Senhor, porque ele tinha certeza de que ele só seria vitorioso e só teria sucesso nos seus empreendimentos, se Deus estivesse com ele. Por isso ele disse sem nenhuma sombra de dúvida, com toda a convicção, Senhor, se tu não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu fiz uma relação de algumas coisas que nós temos que fazer para manter a presença de Deus conosco. Porque a presença de Deus, meus irmãos, ela tem que ser buscada a cada dia da nossa vida. Quando nós nos levantamos, quando nós nos acordamos, iremos iniciar um novo dia, nós temos que abrir o nosso coração e temos que dispor para que Deus tome posse dos nossos projetos, dos nossos planos, e que tudo quanto nós formos fazer naquele dia, de que Deus esteja presente, de que Deus faça parte das nossas decisões. E certamente se fizermos assim, ao final do dia, poderemos agradecer a Deus pelas vitórias que Ele nos deu, porque não importa o resultado do seu projeto ou do seu plano, se Deus estiver com você, será sempre uma vitória. Às vezes pode até parecer que você perdeu, pode até parecer que deu errado, mas ao longo dos anos, quando o tempo for passando, você vai fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu, e você vai ver que até aquilo que parecia dar errado,
que parecia não dar certo, foi uma vitória na sua vida. Foi uma provisão de Deus para que aquilo não desse certo. A primeira coisa que eu listei aqui para nós mantermos a presença de Deus é romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos, como igreja do Senhor, nos afastar das coisas que afetam nosso relacionamento com Deus. Se queremos a presença de Deus em nossa casa, em nossa vida, precisamos ter coragem para romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus. Muitas vezes são decisões difíceis, muitas vezes são decisões que nós não gostaríamos de tomar, mas quando as coisas estão atrapalhando nosso relacionamento com Deus, nós precisamos nos desvincular, precisamos nos afastar, porque nós temos que priorizar sempre a presença de Deus na nossa vida. E se alguma decisão que você tomou, vai tomar, você percebe que está te afastando de Deus, reconsidere a sua decisão. Às vezes é uma boa proposta de emprego, uma boa proposta de negócio, e você começa a analisar, e depois que você entra nesse projeto, você começa a perceber que você está ficando longe de Deus, não está tendo mais o tempo que precisava para se relacionar com Deus, para falar com Deus, para sentir a presença de Deus. Reconsidere a sua decisão. As nossas iniquidades também fazem separação entre nós e o nosso Deus, conforme está em Isaías capítulo 59, 2. A idolatria afastou Israel da presença de Deus durante a sua jornada, como nós falamos aqui. As murmurações, em muitas ocasiões, também afastam a presença de Deus do meio do seu povo. Se nós olharmos a caminhada do povo israelita pelo deserto, em várias ocasiões o povo murmurou contra Deus, quando aparecia uma dificuldade, mesmo eles tendo visto Deus abrir o Mar Vermelho, mesmo eles tendo visto muitos milagres acontecendo lá no Egito, antes que eles saíssem, e milagres que possibilitaram a saída deles do Egito, ainda assim, quando aparecia uma dificuldade, eles murmuravam contra Deus. E em todas as vezes Moisés tinha então que interceder pelo povo. As murmurações, quantas vezes, meus irmãos, nós olhamos em torno de nós e achamos tantas oportunidades para murmurar, e muitas pessoas murmuram, e passam o ano murmurando, uma coisa que não deu certo, um objetivo que não foi alcançado, e as murmurações vão alcançando, só que essas murmurações vão te afastando de Deus, vão tirando Deus do seu lado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque se há alguma razão para você murmurar, eu não tenho nenhuma dúvida de que se você olhar com bastante cuidado ao seu redor, você vai ver que existe muito mais razões para você glorificar a Deus, para você exaltar o nome do Senhor. Oração. Momentos de oração. Nós estamos perdendo a nossa capacidade de orar. Às vezes a vida, Deus nos possibilita tantas coisas boas, já falei sobre isso aqui, e nós vamos nos aproveitando das coisas boas que Deus nos dá, do dinheiro, do bom emprego, das boas oportunidades, e quando nós vamos perceber, o tempo passou, fizemos tantas coisas, resolvemos tantos negócios, participamos de tantas reuniões, falamos com tantas pessoas, e se nós fizermos uma análise de quanto tempo nós dedicamos a Deus, pela oração, nós vamos ver, meus irmãos, nós estamos em dívida com Deus. Deus tem o maior prazer em escutar o que você tem para falar com Ele.
Às vezes nós falamos com várias pessoas, divulgamos todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e não nos lembramos de tirar alguns minutos e falar com Deus, porque Deus pode resolver os nossos problemas. Ele é quem pode atender e suprir as nossas necessidades. E não só isso, como também as vitórias que temos. Comemoramos com a família, comemoramos com os amigos, comemoramos com tanta gente. E hoje raramente se ouve alguém falar assim: pastor, nós vamos fazer um culto em ação de graças. Alguns anos atrás, alguém arrumava um emprego, fazia um culto de ação de graças. Alguém recebia uma cura, fazia um culto de ação de graças. Hoje nós vamos para a pizzaria, para a churrascaria, para comemorar. E às vezes, não estou dizendo que isso é errado, né? É bom e faça uso disso. Provérbios nos fala sobre isso. Temos que aproveitar os dias bons. Mas nós não podemos esquecer de que se temos isso, se alcançamos uma vitória, é porque Deus nos deu vida, nos deu saúde e nos possibilitou estar naquele momento, naquele lugar, e nos deu aquela oportunidade. Porque se Ele não quisesse, você não teria, eu não teria. Então, a oração de agradecimento a Deus. Se você ainda não agradeceu a Deus por tudo que aconteceu este ano, não perca tempo, agradeça a Deus. Você está aqui, sua família está aqui, com todos os problemas, as dificuldades que temos, mas graças a Deus, o Senhor nos sustentou, o Senhor cuidou de nós. O nosso fortalecimento começa quando nós damos o verdadeiro valor à oração. Nós temos que romper com o estado de letargia, de preguiça, e começar a buscar a Deus em oração. A oração, meus irmãos, muitas pessoas a consideram e a tratam como um sacrifício. E eu tenho ouvido até algumas expressões do tipo: você tem que pagar o preço na oração. E eu fico meio preocupado com essa expressão, porque a oração é um privilégio. As pessoas que de fato oram, é um privilégio. E eu sempre comparo isso, eu já falei várias vezes e posso falar de novo, não tem problema. Aquele casal de namorado, sabe? Começa a namorar. Agora está tudo muito moderno, é WhatsApp, rede social. E os pais não têm mais muita visão do que está acontecendo, né? Do tempo que estão gastando conversando. Mas na minha época era o telefone mesmo, né? E os namorados, né? Especialmente as namoradas, pegavam o telefone e ali começava a conversar. E o pai começava a rodar em volta, né? Desliga isso aí. Quem vai pagar a conta? E eu creio que vocês, quando namoravam, né, os mais velhos do telefone, agora não dá para saber, né? Gastaram muitas horas no telefone conversando com a pessoa que você amava. E para desligar o telefone era difícil, porque você queria continuar conversando. Isto é oração. Será que nós de fato amamos a Deus? Ou será que nós tratamos a oração como um sacrifício tão difícil, como uma penitência? Tem muitas pessoas que tratam a oração como uma penitência. Eu vou ao culto de oração porque eu preciso alcançar tal bênção, porque Deus me deu isso, então eu vou à oração. Meu irmão, a oração, a vida de oração é um privilégio. As pessoas que de fato entendem, e quem tem este privilégio de dobrar o seu joelho e sentir que está falando com Deus,
e sentir Deus conversando com você. Não há coisa mais extraordinária, não há coisa melhor que fazer isso. Quanto tempo você dedicou à oração? Será que ainda você trata esta oração como uma penitência, como um sacrifício? Deus havia dito que a sua presença não iria com o povo, mas quando o povo se arrependeu e orou e buscou a Deus, Deus disse então: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Descanso. Sabe, nós vivemos em dias em que as pessoas estão com muitos problemas, e esses problemas vão somando, e nós temos muitas pessoas com a alma doente, a depressão, a ansiedade. A oração, meus irmãos, é um excelente remédio, porque quando você ora com sinceridade, eu não estou falando aqui de discurso, porque como eu disse outro dia aqui, tem pessoas que começam a pregar para Deus na oração, começam a ensinar a Deus na oração, porque na tua palavra tem... Ou então um belo discurso, quando oramos, mas aquela oração sincera, aquela oração que você desconsidera todos os recursos gramaticais e etc. E é você e Deus falando com toda franqueza, com toda sinceridade, expressando e colocando aos pés dele tudo que você sente de fato. E às vezes você não precisa nem usar palavra alguma, ou às vezes você não consegue nem usar palavra alguma. Mas o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, que Ele nos entende, faz com que a nossa oração chegue até o trono da graça. E a Bíblia diz que Jesus, que é o nosso sacerdote perfeito, perfeito porque Ele passou por todas as nossas dificuldades. Então, independente do que você está passando, do seu problema, Jesus sabe como é. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós, como um sacerdote perfeito, porque Ele sofreu todos os sofrimentos que você possa imaginar, o medo, a ansiedade, a dor. Então Ele, quando você com sinceridade dobra o seu joelho, conversa com Ele, eu imagino que Ele chega até Deus e diz: Pai, eu passei por isso, eu sei o que ele está sentindo. Atenda esta oração, responda esta oração, tira esta dor, tira este sofrimento. E aí Deus nos faz descansar. Quantas vezes você orou, e ao terminar a oração você teve uma paz tão plena, porque você teve a convicção de que Deus ouviu a sua oração, está cuidando de você. Para não nos afastarmos de Deus, a oração é fundamental. Os nossos adolescentes, nunca esqueçam disso, os nossos jovens, não tome nenhuma decisão sem que Deus possa estar com vocês. Porque se Ele não estiver, certamente vocês não terão sucesso naquilo que vocês estão empreendendo. Mas antes de tomar qualquer decisão, faça como Moisés: se a tua presença não for comigo, não me deixe sair daqui. A meditação e obediência à palavra de Deus é um outro fator importante para mantermos a presença de Deus conosco. Vivemos em uma época, eu coloquei aqui a meditação e obediência, porque muitas pessoas conhecem a Bíblia muito bem, pregam muito bem,
ensinam muito bem, mas não obedecem. E existe hoje uma onda de que todo mundo é vitorioso, onde eles fazem do evangelho um grande espetáculo, um grande show, para uma plateia que, sem a mínima condição de entendimento, naquela alegria carnal exacerbada, alguém diz lá: você é vitorioso. Quem é vitorioso levanta a mão. Quem é vitorioso fala isso. Agora vai cantar só quem é salvo, só quem é vitorioso, né? Só quem é de Deus vai cantar agora. Aí aquele povo canta. Obedecer a palavra do Senhor. Deus se afastou de Israel, porque eles desobedeceram. Então, se você quiser ser vitorioso, você tem que obedecer a palavra do Senhor. Eu não posso dar a você nenhuma garantia de vitória que não seja obedecer a palavra de Deus. Se nós vermos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, quando Salomão consagrou o templo ao Senhor e fez uma grande festa, convocou todo o povo para vir, e ele fez uma oração muito bonita, que vocês vão encontrar lá no livro de Crônicas, e ele pediu a Deus uma série de coisas, com relação ao templo que ele estava consagrando a Deus, e a Bíblia vai dizer que Deus aceitou aquela oferta, aquele templo, de tal forma que a glória de Deus se manifestou, que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, porque Deus aceitou aquele templo, como um presente, como algo consagrado ao Senhor. Mas, depois Deus volta e dá a resposta à oração de Salomão. Dentre muitas coisas que Salomão falou, por exemplo, ele disse: se o teu povo for para uma guerra, e orar neste lugar, o Senhor irá conosco e nos dará vitória. Se o teu povo for estrangeiro, for espalhado pelas nações, e se voltar para este lugar e orar e pedir, o Senhor os trará de volta. E isso era levado tanto a sério que Daniel orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. Mas depois Deus ouviu tudo o que ele pediu, e depois Deus deu a resposta a ele. E dentre tudo que ele falou, no verso 14 de 2 Crônicas ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus aceitou aquele templo, mas aquele templo não era suficiente para Deus abençoar o povo. Você vir aqui trabalhar, você fazer muitas coisas na casa de Deus, não lhe dá garantia nenhuma de que você vai ser abençoado por Deus. Mas se você chamar ou clamar pelo nome do Senhor, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a face do Senhor, então, aliás, e se converter dos seus maus caminhos. Quantas pessoas chegam na igreja, cantam, fazem tantas coisas, e acham que está justificado, e quando chega lá fora, continuam nos seus maus caminhos. Se você fizer isso, então Deus garante, meus irmãos, que Ele ouvirá do céu a sua oração.
e perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Nós queremos uma família sarada, queremos uma cidade sarada, queremos uma juventude sarada. Então nós temos, meus irmãos, que obedecer a palavra do Senhor, conhecer e obedecer. Em São João capítulo 17, verso 17, diz: santifica-os pela tua verdade. E é Jesus falando: a tua palavra é a verdade. Não adianta ir atrás de provérbios, não adianta ir atrás de jargões. A palavra de Deus é a verdade, é ela que santifica. Santifica-nos. Santificação fala de ajuste de caráter ao formato de Cristo. À medida que nós meditamos na palavra do Senhor, nós avançamos em conhecimento de Deus e nos aproximamos da imagem de Cristo, nos ficamos mais próximos dele, mais parecidos com ele. Pedro, quando negou a Jesus, vocês conhecem bem essa história, lá em Mateus capítulo 26, ouviu de uma pessoa que lhe reconheceu como discípulo de Jesus a seguinte expressão: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, obedecemos a palavra do Senhor, as pessoas lá fora conseguem distinguir a diferença entre nós e as pessoas mundanas, conseguem ver algo diferente, conseguem ver Jesus Cristo refletido em nós. Se fizermos isso, meus irmãos, certamente teremos vitória. Quanto à obediência à palavra de Deus, é condição obrigatória para que a presença de Deus não nos deixe. Salomão, como eu já falei, após consagrar a Deus o templo e orar ao Senhor, pediu-lhe a bênção sobre aquela casa e ouviu de Deus uma mensagem clara sobre o que a obediência à palavra de Deus pode fazer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o mais interessante é que no final desse texto, Deus diz: se vocês, porém, me desobedecerem, vocês serão espalhados, como de fato aconteceu. E esta casa, que agora foi consagrada a mim, Deus recebeu, será motivo de piada para quem passar aqui na frente. Olharão e perguntarão: o que é isto? O que aconteceu com esta casa que está desse jeito? E aí alguém vai responder: era o templo onde um povo adorava ao Senhor, mas eles desobedeceram, foram dispersos e esta casa está abandonada. Portanto, meus irmãos, nossos amigos que estão nos visitando, não há outra condição para termos o favor de Deus que não seja obedecer a palavra de Deus. Meus jovens, adolescentes, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes você faz tanto sacrifício, mas acaba que você não obedece, e as coisas vão ficando complicadas e você não sabe o porquê. Então obedeça, é melhor que sacrifícios. Amém, meus irmãos? Resultado da presença do Senhor em nossa vida, dentre muitos, eu listei 3 aqui para falar com os irmãos. Primeiro, a bonança. Bonança é tranquilidade, paz. A resposta que Deus deu a Moisés, ela reflete isso com muita clareza, que Deus iria com eles para que eles pudessem descansar. Então não importa o empreendimento que você vai iniciar, vai enfrentar nesta semana, no ano que vem, se Deus está com você,
vá descansado, vá com tranquilidade, não esteja ansioso. O resultado que der, se Deus estiver com você, é o resultado que é para ser, e vai ser a sua vitória. Mas tenha convicção de que Deus está com você. Nós temos também lá em Marcos, capítulo 4, verso 35, um exemplo aqui do Novo Testamento, na travessia do mar, quando Jesus estava dormindo, que pediu para que os discípulos levassem até o outro lado do mar da Galileia, e veio uma grande tempestade, e os discípulos começaram a controlar o barco, não conseguiam, e depois correram até Jesus, e perguntaram para ele, ou questionaram: não te importas, ou não te importa que pereçamos? Jesus então se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez grande bonança. Jesus estava naquele barco. O fato de Jesus estar no barco não te livra de passar pela tempestade, mas te dá a garantia de que depois da tempestade vem a bonança, e que você não vai morrer na tempestade, você verá a bonança, você terminará o seu percurso na bonança. Quer ter tranquilidade, meus irmãos? É uma coisa que todo mundo procura hoje: paz. As pessoas não têm paz, não têm tranquilidade, e eles ficam procurando alguma forma de ter tranquilidade, de ter paz. Não se poderá encontrar paz que não seja em Deus. Se Deus estiver conosco, se Deus estiver na tua empresa, você vai ter paz. Se Deus estiver no teu negócio, você vai ter paz. Não significa ausência de embates, não significa ausência de lutas, de dificuldades, mas significa que você tem tranquilidade, e você tem certeza de que você poderá enfrentar, e será vitorioso, porque Deus está contigo. Porque quando você não puder mais, Deus tomará conta e vai fazer aquilo que você e que eu não podemos fazer. Então a bonança é o resultado da presença de Deus, mas também a provisão. No episódio da multiplicação dos pães, lá em Mateus capítulo 14, versos 3 a 21, tinha um mancebo que tinha muito pouco, alguns pães e alguns peixes, e uma multidão muito grande que já acompanhava Jesus, e Jesus então pede para que eles dê de comer àquela multidão, pois eles, para voltar, certamente não conseguiriam chegar nas suas casas, e não tinha onde comprar alimento. E os discípulos dizem: mestre, não temos como alimentar essa multidão, não temos como dar pão, comida para este povo todo, deixa que eles vão. E Jesus diz a eles: não, dê vocês a eles de comer. E alguém chega e apresenta para Jesus alguns pães e alguns peixes, e faz a seguinte pergunta: mas o que é isso para tantos? Jesus não deu resposta, ele simplesmente diz: traga aqui. Colocou nas mãos de Jesus, ele estava lá. Vai haver provisão para a tua casa, vai haver provisão para a tua família. Talvez você esteja meio ansioso: o que pode acontecer no ano que vem? Quantas pessoas se desesperam, por exemplo, quando perde o emprego, quando perde uma fonte de renda, e começa a se apavorar e não sabe o que fazer. Eu quero te dizer que haverá provisão para você, se Deus estiver com você. O salmista, depois de uma vida muito longa, ele olhou para tudo que aconteceu na sua vida, e ele exclamou: fui moço, hoje sou velho,
nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus vai fazer provisão para a sua casa. Mas o que eu tenho é tão pouco, eu não vou conseguir, está tudo tão pequeno, tudo tão difícil, isso não é suficiente. Meu irmão, na sua insuficiência, a suficiência de Deus opera. Na sua incapacidade, a capacidade de Deus opera. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4, já estou caminhando para o encerramento desta mensagem. Uma mulher viúva que perdeu o marido, e os credores foram até a casa dela para pegar os seus filhos como pagamento da sua dívida. Ela correu até o profeta e disse a ele: o meu marido morreu, e os credores querem levar os meus filhos para pagamento da dívida, e tu sabes que o meu marido era um homem fiel a Deus. Sabe, a nossa oração, aquilo que nós fazemos aqui para a obra de Deus, para o trabalho de Deus, a sua intercessão, ainda que você não veja com os seus olhos o resultado dela, o resultado virá. Não teria tempo, mas alguns testemunhos extraordinários de homens, e aqui nós temos, essa igreja aqui é uma igreja composta por famílias que vêm, gerações, e eu não tenho dúvida que alguns de vocês são frutos da oração dos seus pais, que não estão mais conosco. Algumas vitórias que vocês estão alcançando hoje, os seus pais estavam orando, porque a nossa oração não perde validade, ela fica lá guardada, diz que ela é guardada lá, e Deus sempre dá a resposta. O meu marido era um fiel homem de Deus, e o profeta pergunta: o que eu vou fazer? O que você tem em casa? Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija. Era um pouquinho, mas tem um verso bíblico que diz assim: não despreze o dia das coisas pequenas, ou não despreze as coisas pequenas. É só um pouquinho de azeite. Para ela aquilo não servia para nada, não daria para nada. Mas aí o profeta, meus irmãos, que tem a visão de Deus, que tinha a visão de Deus, e esta visão de Deus para você nesta noite, ele diz: pega aquele pouquinho de azeite, pega os seus filhos e manda ele pedir vasos emprestados para os vizinhos, quantos vasos puder, não poucos, mas muitos, e traga, fecha a sua porta com os teus filhos, e deita do azeite que você tem pouquinho lá, nos vasos emprestados que você vai receber. E ela foi e mandou seu filho buscar vaso, e ele foi, um vizinho trouxe vaso, foi, trouxe outro, e ela foi despejando, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. De repente ela perguntou: traga mais um vaso, e o menino disse: não tem mais vaso, acabaram-se os vasos, e o azeite cessou. Você acha que o que você tem não significa nada? Você acha que o que você não é nada? Coloque nas mãos do Senhor a sua pequenez. Talvez alguém tenha dito para você: você é insignificante. Você pode até dizer: é verdade, mas nas mãos de Deus, essa minha insignificância pode fazer prodígios extraordinários. Talvez alguém tenha dito a você: você não vale nada. De fato, eu não valho nada, mas nas mãos de Deus, eu sou um instrumento poderoso, porque Deus tem algo extraordinário para complementar com a minha pequenez, com a minha fragilidade, com a minha deficiência. E você vai ser instrumento de Deus para que as pessoas olhem e contemplem milagres extraordinários, e aí vão questionar: mas é aquele mesmo, ele ficou grandão? Não, Deus completou,
E ele continua do mesmo jeito, mas Deus vai completando, 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 e as coisas vão acontecendo. Ela corre até o profeta e diz o que aconteceu. O profeta diz a ela: agora você vende uma parte, paga aos credores e vive do resto. Amém, meus irmãos? Vitória sobre as batalhas diárias, para completar. Quando Davi assumiu o trono, os filisteus subiram para pelejar contra Davi. Mas Davi, meus irmãos, ele tinha o hábito de sempre consultar ao Senhor. E lá no livro de Crônicas, no capítulo 14, no verso 10, quando os filisteus subiram para combater esse rei novo que assumiu aí, vamos aproveitar que ele não tem experiência, né? Talvez os filisteus disseram, e vamos invadir Israel. Então Davi consultou a Deus dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregará? E o Senhor lhe disse: sobe, porque eu entregarei nas tuas mãos. E Davi subiu e foi vitorioso. Mas os filisteus novamente se reuniram, e lá no versículo 14, e tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem sobre eles por defronte dos balsameiros. E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Balsameiros, uma árvore. Na primeira consulta Deus disse para ele ir, então consulte sempre ao Senhor, porque pode ser que a resposta seja diferente. Da outra vez eu consultei, Deus mandou ir, agora eu posso ir de novo. Não, consulte de novo. Não tome decisão nenhuma sem consultar a Deus. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. E a segunda resposta que Deus deu a ele, da segunda vez: olha para a copa da árvore, e quando você escutar um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, então você vai. E Deus deu a estratégia para Davi. Como é bom, meus irmãos, consultar a Deus, conversar com Deus. Você não sabe como fazer, Deus dá a estratégia. Não vai agora de frente, não, dê a volta por trás e olhe para a copa da árvore. Quando você vê um ruído, você vai, porque o meu exército já foi na frente para dar a vitória que você precisa. Hoje eu não tenho dúvida de que Deus está balançando a copa da balsameira ou da amoreira, né? Você está vendo Deus balançar a copa? É porque o exército de Deus já foi na frente para destruir o adversário, para destruir o inimigo, para te dar a vitória. E agora você pode ir, faça como o Senhor mandou, sem dúvida, porque Ele já foi e a sua vitória já está garantida. Se a tua presença não for comigo, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E eu quero concluir esta mensagem só fazendo uma pergunta. Não sei se tem aqui alguns amigos que ainda não têm certeza de salvação, que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou alguém que está afastado da casa de Deus. Se não estivermos, meus irmãos, se não obedecermos a palavra do Senhor, nós não podemos alcançar a salvação. E a palavra do Senhor diz que Deus deu o seu único filho, ou seu filho primogênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação só em Jesus. A palavra de Deus nos garante isso, e Jesus está aqui para salvar, para te libertar do pecado, para te dar uma vida tranquila, de paz, com certeza de salvação. Se tem alguém nesta noite que quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida,
Sinalize com a sua mão. Nós queremos conhecer, queremos orar em seu favor. Ou se tem alguém que está afastado da casa do Senhor e hoje veio aqui à casa do Senhor, tome a sua decisão hoje de voltar. Não sabemos até quando você terá oportunidade, e não sabemos se você terá outra oportunidade, mas hoje você está aqui, o Senhor te trouxe até aqui, e você ouviu a palavra do Senhor, e se o Espírito Santo tocou no seu coração, e te convenceu de que de fato você precisa aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sinalize com a sua mão. Queremos te conhecer e queremos orar em seu favor. Temos alguém que se afastou da casa do Senhor? Nós precisamos encerrar a mensagem, mas eu quero perguntar mais uma vez. Aproveite esta oportunidade. Jesus veio, morreu para te dar a salvação. Que você precise aceitar este sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Deixar que Ele cuide da sua vida, que Ele perdoe os seus pecados, e que você tenha paz, e tenha certeza de salvação. Temos alguém? Se não temos, que Deus os abençoe, que Deus nos ajude. Nós sabemos que muitos irmãos estarão viajando neste fim de ano, que Deus possa abençoá-los. Se nós não tivermos uma outra oportunidade, essas atividades do fim de ano são bastante corridas. Se eu não tiver oportunidade de conversar com os irmãos, quero usar aqui, desejar a todos um Natal abençoado, um ano de 2020 próspero e abençoado. Mas nunca se esqueça de considerar tudo que falamos aqui nesta noite. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos e orar, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o seu ano de 2020. Amém?